As escrituras sagradas falam da existência de um feiticeiro, de um bruxo antigo, um adivinho, que era tão poderoso que quem ele abençoava era abençoado, e quem ele amaldiçoava era amaldiçoado, e de feiticeiro ele foi a profeta do Deus Todo-Poderoso, e logo após acabou em desgraça, pois desobedecera o Todo-Poderoso, tentando de alguma forma amaldiçoar o povo de Israel. Seu nome era Balaão, filho de Beor. Neste vídeo vocês conhecerão tudo a respeito de Balaão, filho de Beor, um edomita e arameu que era feiticeiro. Por isso eu peço que deixem os seus likes, os seus comentários, se inscrevam no canal e também não se esqueçam de compartilhar este vídeo com pessoas que têm curiosidades a respeito deste personagem. Balaão, filho de Beor, em hebraico fenício Bilam ben Beor, foi um personagem bíblico, um profeta e também um feiticeiro, um adivinho de origem semítica não israelita, que viveu na região de Petor. Acredita-se que a região de Petor ficava entre o Iraque e o norte da Síria. De acordo com os capítulos 22 e 24 do livro de Números, ele foi contratado pelo rei Balaque de Moabe para amaldiçoar Israel, mas em vez disso ele abençoou os israelitas, conforme ditado pelo próprio Deus. Posteriormente, o plano de atrair os israelitas para a adoração de ídolos e imoralidade ali com as prostitutas de Moabe é atribuída a ele em Números capítulo 31, verso 16. Balaão também é mencionado no livro de Miqueias. A história principal de Balaão ocorre durante a permanência dos israelitas nas planícies de Moabe, a leste do Rio Jordão, no final de 40 anos de peregrinação, pouco antes da morte de Moisés e da travessia do Jordão. Os israelitas já derrotaram 2 reis na Transjordânia, Seom, rei dos amorreus, e Og, o rei gigante de Bassã. Balaque, o rei de Moabe, consequentemente fica alarmado por saber que, no caso, Seom, rei dos amorreus, foi derrotado e o rei gigante refaíta Og também fora derrotado pelos israelitas. Consequentemente, ele fica alarmado e envia vários anciões de Midian e seus mensageiros moabitas a Balaão, filho de Beor, para induzi-lo a vir amaldiçoar o povo de Israel. A localização de Balaão, Petor, que agora está localizada na região do norte da Síria e sudeste da Turquia, é simplesmente dada como que fica perto do rio da terra dos seus filhos de seu povo. No texto massorético e na Septuaginta, já o Pentateuco samaritano, a Vulgata e também a Peshita identificam sua terra como sendo a terra de Amon. A origem de Balaão é motivo de debate, pois existem muitas correntes e vertentes que vão dizer a respeito de sua origem. A principal vai dizer que ele era um arameu, outros vão dizer que ele era um midianita, já outros um amonita, já outros vão até mesmo dizer que Balaão poderia ser muito bem um homem edomita. Apesar das várias propostas de sua origem, de seu povo, basicamente todas confirmam aí que ele era um homem de origem semítica, pois habitava perto do Iraque e no norte da Síria em sua terra natal, Petor. O texto bíblico nos diz que o nome de seu pai era Beor, e Beor era um rei edomita. Muitos acreditam que, na verdade, o texto não está dizendo que Beor seria o pai realmente de Balaão, mas sim um ancestral de Balaão. No caso, Balaão poderia ser descendente de Beor. E nos textos bíblicos existem algumas passagens que, basicamente, pessoas, quando são descendentes de outra pessoa, são simplesmente chamadas de filhas desta pessoa. Como, por exemplo, Jesus, filho de Davi. Jesus era filho de Davi? Não, mas era da ancestralidade de Davi. Ele vinha de ascendência davídica. Do mesmo modo, Balaão poderia ser descendente aí de Beor. Apesar dele ser descendente de Beor e ser um edomita, é acreditado que ele poderia ter alguma outra origem via materna. Muito provavelmente ele tinha uma origem arameia, pois Petor fica próximo ali da Síria, então é muito provável que a sua ancestralidade pode ser mista, é uma possibilidade também.
A história de Balaão continua dizendo que Balaão envia de volta a mensagem a Balaque de que ele só pode fazer o que Deus ordena, e Deus, por meio de um sonho noturno, disse a ele para não ir. Balaque, consequentemente, envia sacerdotes de alto escalão e oferece honras a Balaão. Balaão continua a pressionar a Deus, e Deus finalmente permite que ele vá, mas com instruções para dizer apenas o que ele ordena. Balaão então parte pela manhã com os príncipes de Moabe. Deus fica bravo por ele ter ido e envia um anjo ali para se colocar contra Balaão, segundo Números capítulo 22, verso 22, para impedi-lo. A princípio, o anjo é visto apenas ali pelo asno de Balaão, pela jumenta de Balaão, que está montado ali nesta jumenta, que tenta evitar o anjo, correr do anjo, fugir do anjo. Depois que Balaão começa a punir a jumenta, ou o asno, por se recusar a se mover, ela recebe milagrosamente o poder de falar com Balaão, e este é um dos únicos versículos bíblicos que mostra aí um animal se comunicando com um ser humano e falando o mesmo idioma, segundo Números capítulo 22, versículo 28. A jumenta de Balaão então diz: "O que eu fiz a você, que você me bateu estas 3 vezes?" Neste ponto, Balaão tem permissão para ver o anjo, que o informa que o fato de a jumenta ter se afastado do mensageiro é a única razão pela qual o anjo não matou Balaão. Balaão imediatamente se arrepende, mas é mandado a continuar. Balaque se encontra com Balaão em Kiriat Huzot, e eles vão aos lugares altos de Baal e oferecem sacrifícios em 7 altares, levando Balaão a receber uma profecia de Deus, do Deus verdadeiro, não de Baal, que ele fala a Balaque. No entanto, a profecia abençoa Israel. Balaque protesta, mas Balaão o lembra que ele só pode falar as palavras colocadas em sua boca. Então Balaque o leva para outro lugar mais alto, em Pisga, para tentar novamente, construindo outros 7 altares, e fazendo sacrifícios em cada um. Balaão fornece outra profecia abençoando Israel. E então Balaão finalmente é levado, desta vez levado aí por Balaque, extremamente furioso, para Peor. E após os 7 sacrifícios de lá, ele decide não buscar encantamentos, mas em vez disso olha para os israelitas do pico. O Espírito de Deus vem sobre Balaão e ele entrega uma terceira profecia positiva sobre Israel. A raiva de Balaque sobe a ponto de ele ameaçar Balaão, mas Balaão apenas oferece uma previsão do destino. Balaão então olha para os queneus e amalequitas e oferece mais 2 previsões de seus destinos. Balaque e Balaão então vão para suas respectivas casas. Porém, é-nos dito mais tarde, em Números capítulo 25, verso 1 a 9, que é descrito ali que Israel se envolveu na heresia de Peor. Números 31, verso 16, atribui isso ao conselho de Balaão, e por causa de sua culpabilidade no incidente que resultou em julgamentos divinos mortais contra os israelitas que participaram, ele acabou sendo morto em uma batalha de retaliação contra Midian, em Números 31, verso 8. O livro de Deuteronômio, capítulo 23, verso 3 a 6, resume esses incidentes e afirma ainda que os amonitas estavam associados aos moabitas. Josué, em seu discurso de despedida, também faz referência a isso. Com a proteção de Deus tirada dele, Balaão é mais tarde listado ali entre os midianitas, morto junto com os midianitas que foram ali mortos pela vingança, pelo assunto de Peor. Josué, no capítulo 13, verso 22, registra que Balaão morreu pela espada durante uma batalha pela ocupação rubenita da tribo de Ruben da terra moabita. No total, as profecias de Balaão são 7 profecias poemas. Uma curiosidade muito interessante é que existe provas arqueológicas da existência de Balaão. Além das provas já descritas nos textos bíblicos, nós também temos inscrições que vão denotar aí que ele realmente existiu fora da Bíblia, fora dos textos bíblicos. Claramente ele existiu só com os textos bíblicos, mas é muito interessante a inscrição de Deir Alá,
que foi encontrada em 1967 em Deir al-Balah, na Jordânia. Arqueólogos encontraram uma inscrição com uma história relatando visões do feiticeiro dos deuses Balaão, filho de Beor, o mesmo nome que aparece como o de um profeta na Bíblia e feiticeiro. Tanto na inscrição quanto na Bíblia, Balaão é um profeta cujas declarações determinam o destino das nações. No entanto, outros detalhes das histórias são diferentes. De acordo com a inscrição, Balaão acorda chorando e conta ao seu povo que os deuses lhe apareceram à noite, contando sobre uma deusa ameaçando destruir a terra. Ela deve cobrir o céu e reduzir o mundo à escuridão completa, em contraste com o relato bíblico onde Balaão é um profeta de Deus empregado por Balaque. A inscrição associa Balaão a múltiplas divindades, às quais ele servia em sua época de feiticeiro: Ashtar, um deus chamado Shugr, e os deuses e deusas de Shaddai. O Oxford Handbook of Biblical Studies descreve-o como o exemplo mais antigo de um livro em uma língua semítica ocidental, escrito com o alfabeto e a mais antiga peça da literatura aramaica, ou uma das literaturas aramaicas mais antigas. A inscrição é datável de 840 a.C., foi pintada em tintas vermelha e preta, aparentemente para enfatizar o texto em fragmentos de uma parede rebocada. 119 pedaços de gesso com tinta foram recuperados. Meindert Dijkstra sugere que a reticência da erudição do Antigo Testamento em levar em conta o texto pode ser atribuída a seu estado danificado. A dificuldade de reconstruí-lo e lê-lo, e as muitas questões que são levantadas aí sobre a escrita e a linguagem e a forma literária e o conteúdo religioso. O Novo Testamento fala a respeito do caminho de Balaão e de seu perigo, o rastro de Balaão. No livro de 2 Pedro, no capítulo 2, no verso 15, é nos dito: eles desviaram, abandonando o caminho correto e seguindo o rastro de Balaão, e outras versões, o caminho de Balaão, filho de Beor, que se apaixonou pelo salário da injustiça. O caminho de Balaão é basicamente a pessoa que serve a Deus, que busca a Deus, mas que não sai do misticismo, da bruxaria, da feitiçaria, e sempre acaba dando mais valor aí à sua ganância, à sua avareza do que o serviço a Deus, e acaba trapaceando usando o próprio nome de Deus. O caminho de Balaão busca a ganância, a riqueza, os bens materiais e se esquece do espiritual a qual servia. Obrigado a todos que assistiram ao vídeo até o presente momento, fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.